Bom, a gente vai falar sobre o Oracle e sobre o Postgres. Na verdade, são dois bancos de dados bem distintos. Eles são, por exemplo, o banco de dados Oracle é um banco de dados que tem que ser pago. O Postgres já é um sistema gratuito. Ele tem o suporte dele bem mais facilitado, porque qualquer empresa que dê suporte ao banco de dados, eles podem dar um suporte nesse banco de dados. Como eu falei, também é um banco de dados gratuito. Qualquer um pode baixar da internet no site do Postgres e instalar no computador. A instalação dele é bem fácil, cerca de 5, 6 minutos ele já está instalado no teu computador. É um banco de dados leve, pode rodar ele até no videogame se tu quiser. E ele é uma aplicação que ele é embarcado junto com a aplicação. Ou seja, às vezes o cliente nem sabe que tem um banco de dados Postgres rodando na aplicação dele. É um banco de dados simples para uso, ele tem a licença dele é bem intuitiva. Particionamento também, ele não é um particionamento simples, ele tem bastante problema, mas as vantagens em relação ao Oracle também. A vantagem dele é que ele consegue particionar uma tabela com o sistema em plano voo, por exemplo, aos poucos e de forma bem flexível. Outra questão é na hora de fazer um expurgo de uma partição como o drop, por exemplo. Na hora que tem que desabilitar as FKs, etc. Tal, no Postgres já é bem mais fácil. Simplesmente dar um drop table ali, ele vai excluir a tabela. E como agora o Alex vai falar do Oracle, também pode colocar algumas coisas que tem em relação ao Postgres e ao Oracle, as vantagens e desvantagens de cada um, as diferenças deles. Meu nome é Alexander Chagas Dambros e o meu colega do grupo é o Claudimir Chelepa. Nos foi dado para falar sobre o MariaDB, o Firebird e o Interbase. Vamos começar com o MariaDB. O MariaDB é uma ramificação do MySQL, criada pelo criador do MySQL, por um dos criadores do MySQL. O MariaDB foi criado quando a Oracle adquiriu o MySQL, pois o criador do MySQL decidiu criar uma outra função, outra linhagem do MySQL chamada por MariaDB, um projeto que é feito não só por ele, mas por alguns usuários também. O intuito dele é ser um SGBD open source e gratuito. A segurança dele é muito boa, tem empresas grandes como a Google e a Wikipedia que estão mudando o seu sistema de MySQL para o MariaDB, pois eles dois são os bancos totalmente compatíveis. A cada novo lançamento do MySQL, o MariaDB lança outro para poder ser compatível com as funções que o MySQL tem. A Wikipedia, eles falaram que o banco de dados deles com MariaDB ficou até 8% melhor, mais rápido, com um desempenho mais avantajado, 8% em todas as pesquisas. E a Google disse que a parte que trocou é mínima ainda do seu servidor, porém ele deseja trocar inteiro nos próximos anos. Inclusive a Google está investindo no MariaDB, no projeto, para que o MariaDB consiga adquirir todos os recursos que ele precisa para conseguir, na totalidade da Google, transferir do MySQL para o MariaDB sem interferir nos dados. O único problema, assim, que se pode dizer do MariaDB é que o melhor desempenho dele é na XTRADB, que é um substituto do InnoDB que é usado pelo MySQL como padrão. E esse formato ele não possui o campo full text, ele não pode ter nenhum campo full text nele, e alguns sistemas precisam do campo full text. Então, dependendo da aplicação, o MariaDB não consegue ter toda a sua capacidade de desempenho por isso. Agora vou falar da segurança do MariaDB.
Os packs de segurança do MariaDB são sempre atualizados, inclusive vários dos packs do MySQL são descobertos por usuários MariaDB e daí eles falam lá pro MySQL, opa, tem que corrigir isso. Daí o MySQL corrige, tanto quanto o MariaDB. O MariaDB também corrige alguns erros que o MySQL depois adquire do MariaDB. O Firebird. O Firebird é uma ramificação do Interbase 6.0. O Interbase é da Borland. O Interbase 6.0 foi uma tentativa da Borland de lançar um open source. E depois que eles lançaram essa, eles decidiram que nas próximas versões iam já fechar o código novamente e iam continuar vendendo a versão comercial apenas. Assim como eles continuaram. O Interbase até hoje é só comercial. E nessa pausa na Interbase 6.0 foi criado o Firebird por alguns colaboradores da Borland que fabricavam e ajudavam, enfim, na programação do Interbase e por alguns outros de fora que que gostaram do projeto Firebird. O Firebird até hoje está em evolução através das ideias dos seus usuários, principalmente. Ele não é um projeto que tenha grande investimento, assim, enorme por uma empresa como, por exemplo, o MySQL tem da Oracle. Ele não tem programadores, muitos programadores fixos. Eles têm alguns, mas não são tantos. Então ele conta muito com o apoio dos seus usuários, que fazem um bom trabalho, inclusive. Ele é um banco que pode ser usado tanto em aplicações pequenas como em aplicações gigantescas de gigabytes e terabytes até. Não é só para pequenas, como a maioria das pessoas falam. Existem artigos, inclusive, que falam sobre essa aplicação do Firebird em terabytes. E ele é muito bom, o desempenho dele é bom tanto nas pequenas quanto nas maiores quantidades de dados. O problema do Firebird é o investimento. Algumas das funções, algumas coisas que poderiam ser implementadas nele não são implementadas por causa do investimento dele. Tem poucas empresas grandes, como eu já citei a recém, que o MySQL recebe apoio da Oracle, que é uma empresa gigantesca. O Firebird não recebe apoio de uma empresa tão grande. Ele recebe apoio de empresas que patrocinam ele e também de usuários que decidem doar para o Firebird. E isso é uma coisa que pesa bastante na hora dele. E tanto pesa que o marketing dele não é tão grande assim e fica proporcionalmente desigual. Tem pessoas que passam pelo Firebird e nem notam ele. O site dele não é tão bom assim, não é muito focado no marketing dele e isso também pesa um pouco na descrição dele. Ele é um banco de dados muito fácil de instalar e é muito leve também. O Interbase é um SGBD comercial. As versões dele antes e a partir do 6.0 são comerciais, ou seja, tem o código fonte fechado, ninguém pode acessar. A empresa Borland, que é a empresa criadora e que mantém o Interbase, ela decidiu fechar depois dessa versão e continua até hoje. Ele é um SGBD antigo e, portanto, ele é muito estável e é maduro. Os programadores têm clientes muito satisfeitos. Muitos programadores, inclusive, optam por ele, na maioria das vezes, por saberem lidar com ele. Ele não é muito difícil, ele é intuitivo e ele é fácil de usar. 2 clientes do Interbase que eu posso citar como exemplo, que são gigantes, é a NASA e o Exército dos Estados Unidos. Esses dois usam boa parte do seu banco de dados com Interbase. Bom, a dificuldade que nós tivemos na hora de fazer esse trabalho foi o encontro entre eu e o Claudimir.
Nós moramos em cidades diferentes, então isso dificultou um pouco o encontro. A parte teórica a gente conseguiu separar, cada um fez um pouco. Só que a parte prática de programar, de criar o SQL, de mostrar no banco, a gente teve que se encontrar para fazer. E isso não foi o suficiente em aula, então nós tivemos que ir fora do horário de aula, durante tardes, durante coisa assim, para nós conseguir concluir o trabalho. E outro problema que pesou bastante foi a parte da documentação ser em inglês e nenhum de nós dois sermos fluentes em inglês ou entender bastante sobre desta língua. Isso pesou muito na hora de nós fazermos o trabalho. Agora, bom, vou falar sobre a instalação. A instalação do MariaDB, ela é como a instalação do MySQL. Ele precisa ser configurado conforme o que você vai usar. Se você vai usar para um comercial, para um grande, para um pequeno, você precisa configurar ela de acordo com o que você vai usar. Já do Firebird e do Interbase, tem algumas configurações pequenas, porém é muito mais fácil de instalar. É basicamente next, 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 next e finish. E tu lê as instruções, as normas de aceitação e tal. E é isso. É muito mais fácil de instalar o Firebird e o Interbase. E eles até são bancos de dados mais leves do que o MariaDB. Então o MariaDB vai demorar um pouco mais para ser instalado. E é isso. Agora eu passo para o Xelepa, que vai mostrar a aplicação, que é a segunda parte do nosso trabalho. Ele vai mostrar a aplicação que nós fizemos do banco dos bancos de dados interagindo com essa aplicação que nós fizemos em Delphi. Nós fizemos algumas tabelas em cada banco e a aplicação foi associada a cada um deles para demonstrar como é feita essa associação com o MariaDB, com o Firebird, com o Interbase. Muito obrigado por assistir e agora continue com o Xelepa. Bom dia. Meu nome é Claudimir Xelepa. Hoje eu venho representando a empresa MKS Soluções. Toda a solução para banco de dados. Trago uma solução para você que deseja utilizar os nossos serviços. Bem, vocês sabem que toda linha de banco de dados existem muitos SGBDs e muitos SGBDs. Bem, o que eu quero apresentar é uma solução para você que deseja utilizar os nossos serviços. A princípio, iremos começar com o Firebird. O Firebird possui o IBO Console, que é a parte visual do banco de dados, sem precisar estar no client. A princípio, vemos aqui em local server, sysdba, que vai ser o nome do usuário padrão do Firebird. Digitemos a senha master key, iremos se conectar ao banco de dados, ao local server. Agora, com duplo clique no banco de dados, se você deseja criar um, é só vir aqui, database, create database. Eu não vou criar um porque eu já tenho criado. Eu vou me conectar ao meu banco de dados. Duplo clique, quando ficou a setinha verde, é que ele está conectado já. Aqui, possui as tables. Para criar uma table é uma coisa, create table, ou tu vem para o comando SQL, aqui. Aqui no meu banco de dados, eu já tenho tabelas criadas. As minhas tabelas aluno, disciplina, professor. As minhas tabelas alunos, disciplina, professor, se encontram nessa paleta aqui. Abaixo dela tem os campos que ela possui. Alunos, ID aluno, nome do aluno, sobrenome do aluno, sexo, telefone e disciplina. Na disciplina, ID disciplina, nome de disciplina, carga horária e créditos. No professor, ID professor, nome, sobrenome, sexo, telefone e curso. Essas aqui são os campos das tabelas acima. É fácil, por causa que tu já tem toda a interação com os campos aqui. Não precisa ficar dando um select para ver qual que está ou não. Adicionar campos, adicionar valores aos campos, tu pode adicionar tanto aqui por comandos SQL, como tu pode vir aqui, no próprio console. Pode vir aqui no próprio console e adicionar. Não iremos adicionar campos aqui. Outra coisa que esqueci de mostrar, as triggers.
as triggers, o nome da trigger, o tipo dela e aqui a referência dela. Tem também as index, unix, tudo isso numa tabelinhas rápidas de tu fazer, não é muito demorado, então é rápido. Iremos demonstrar agora uma aplicação feita aqui no Firebird, numa aplicação Delphi, bem simples, mas iremos mostrar. Primeira coisa, iremos configurar o Z-Connection, que vai ser a nossa principal ligação com o banco de dados. Iremos achar aonde está salvo nosso banco de dados. Eu salvei no desktop aqui, como meu sobrenome, .gbd. O hostname, 127.0.0.1, que eu estou num localhost, mas se fosse aqui num servidor, o nome do servidor aqui. Aqui precisamos um DLL, que já está na pasta do Firebird, eu instalei bin Firebird client.dll. O password é o master key, nem eu falei antes. A porta de serviço 3050. O protocolo Firebird 2.5. E o usuário sysdba. Vamos ver se conecta. Após conectarmos ao banco de dados, que já deu tudo ok, vamos tentar rodar essa aplicação para ver como é que ela se comporta no banco de dados. Bem, aqui temos um formulário principal, normal, sem nada. Vamos puxar os alunos. Eu vou ter um nome de um aluno, vou ter um sexo, um sobrenome, um telefone e uma disciplina. Na hora que der um adicionar, vai ser o novo aluno, vai ser aluno. Sexo masculino. Telefone. Um sobrenome. E uma disciplina. Na hora de salvar, o Firebird, bem, para fazer o auto-increment dele, eu precisei fazer uma trigger. A princípio, eu tive que pegar e fazer um generation, fazer um gerador para alunos, disciplinas e professor. E vinculei esses generation em cada tabela. Aqui que o generation do professor, .id começa no 1. Foi essa a trigger que eu fiz. Na hora de inserir a tabela, ela não vai inserir como 1. Sempre 1 mais 1. 1, o valor antigo, mais 1. Para ficar um auto-incremente. A mesma coisa acontece quando vamos em professores. Estamos adicionando um novo professor. Na hora que daremos um novo, o contador lá, o generation, já está em 3. A hora que adicionar um outro, exemplo, sexo, disciplina, qualquer coisa, o sobrenome, qualquer coisa, o telefone, um número inteiro. A hora que eu vou salvar e atualizo, já vai para o 4. Então ele vai auto-incrementando. Bem, essa é uma aplicação Firebird, que foi mostrado para vocês, como ele se comporta no banco. Todas as alterações estão aqui. Exemplo, select from alunos. O aluno 2 que eu adicionei, está aqui com todos os campinhos. Tudo bonitinho aqui, ó. Ele não aceita nulo. Mesma coisa nos professores. Também, o último que eu adicionei, o 4. Ele está bem certinho aqui no banco. Para não dizer que não foi conectado no banco. Ele foi conectado e está com todos os no Firebird. É um SGBD muito bom de utilizar. Excelente. A parte também que eu achei bem interessante foi a parte também do... Deixa eu achar aqui. Aqui dos backup. Eu posso fazer um backup. É muito bom um backup. Eu só vim aqui. Eu já tinha feito um para testar. Backup. Eu escolho
o nome do banco de dados que eu quero fazer, vou fazer do que eu fiz agora, Xelepa 2, local server, um apelido para ele e o local de destino. E aqui o nome que ele vai ficar, vou botar aqui meu ponto. E aqui tem que botar com a extensão FPK, dando um OK, database backup completo, OK. Vou desconectar esse banco. Agora eu vou tentar importar aquele banco. Eu vou de novo em backup, restore, eu vou tentar achar onde está o backup que eu salvei na área de trabalho. Vamos ver onde é que ele está. Meu, FPK. Vou abrir. Vou executar no local server. Um apelido para ele. Vou botar outro apelido para não dar conflito. Aqui a extensão onde é que ele vai estar. E eu vou botar aqui na área de trabalho também. Vou salvar ele. Só que agora, em vez de FPK, tem que botar ponto .gdb, que é um banco, é o padrão do Firebird. Vou dar um OK. Restauração completa. Tá, fechei. Mas ele não apareceu aqui ainda. Vou aqui em Databases. Vou dar um atualizar. Vou desconectar. Vou dar um logout. Vou conectar de novo com a minha senha, master key. Ele não está aqui. Tem que vir aqui em database, registra database. Tu vai abrir onde tu salvou, tipo o meu GBD. Eu vou abrir, vou preencher os campos. Aqui não precisa do login. OK. Após o OK, já apareceu automaticamente aqui, ó, meu.gdb. Vou tentar me conectar. Pá, será que é esse meu banco? Não sei, vamos ver. A tabela, ó, já apareceu as 3 tabelas que eu tinha lá. Vamos conferir se era SQL. Minha tabela alunos. Já tem todos os campos que tinha na outra. Disciplina, mesma coisa. E os professores, a mesma coisa. Vamos ver se importou os campos também. Um select. Opa, escrevi errado. Um select from professor. Ele importou até os campos, até os dados daquela tabela. Por isso, eu achei fácil, mais fácil que vários outros backup de banco de dados. Está pronto aqui. Essa foi uma apresentação do Firebird, como ele se comporta numa aplicação. Esperemos que você compre nosso produto, que será vendido por um preço barato para os 50 pessoas primeiras que vierem. Muito obrigado. Muito bom dia, estamos aqui em nome da nossa empresa MKS Soluções para Bancos de Dados, apresentando mais um dos novos produtos. Agora iremos falar um pouco sobre o MariaDB. Bem, iremos falar agora sobre o MariaDB. O MariaDB é parecido com o MySQL. Bem, mas o MariaDB tem algumas funções que o MySQL não tem. Em questão de velocidade, o MariaDB ganha. Ele é praticamente 8 vezes mais rápido que o MySQL. Bem, para se conectar a um banco de dados, a um servidor, precisamos criar um servidor no MariaDB. Nós vamos aqui, eu já configurei a minha primeiro, tá no localhost, tem a minha senha, a senha que eu defini lá, e a porta padrão ela vem a 3306, mas como eu tenho o MySQL instalado, a mim já está aquela porta, então eu configurei outra para me conectar ao Maria, senão é 3306. Também
ele possui o client. Um client que eu vou achar aqui. Esse client aqui, que com a mesma senha que tu digitou ali no coisa, tu pode se conectar aqui e fazer as devidas alterações. Vou deixar ele minimizado aqui. Vamos executar. Vamos abrir aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, tá todos os meus bancos de dados que está na minha máquina. Tenho aula 1, aula 2, banco de dados 2, um esquema que vem padrão, tá. Iremos utilizar esse banco aqui, ó, o aula 2. Bem, ele não é difícil a parte de mexer, pois tu pode vir aqui criar um novo, tem que estar selecionado. Tu pode vir criar novo database. Daí tu cria a base de dados. Depois que tu tiver criado, tu pode vir aqui e criar por aqui as tabelas, as views, as triggers. Ou tu pode vir aqui na consulta e por comando SQL criar as tabelas. Eu aconselho por comando SQL, pois eu tentei criar uma tabela por aqui, eu não conseguia botar o autoincremente. Eu tive que criar pelo SQL, daí deu certo. Bem, aqui é uma interface básica, para adicionar campos, para remover, mover para cima, mover para baixo, que isso não tem utilidade de muita coisa. As opções, as index, as chaves estrangeiras, como é que é feito o create, por aqui, que daí tem aqui o comando SQL, para alterar o código. Bem, a princípio no programa é isso aqui. No client, é igual o MySQL, tu pode dar um show databases, que vai listar todas as tuas databases que já estão aqui. Caso você queira utilizar, use aula 2. Aula 2. Show tables. Também lista a todas as tabelas. Tipo aqui, alunos, disciplina, professores, alunos, disciplina, professores. Eu aconselho mexer pelo client, mas hoje vamos fazer por aqui mesmo. Bem, como eu falei antes, o Maria é ótimo nessa parte, é um melhor que o MySQL. Vamos testar ele numa aplicação, uma aplicação Delphi. Uma aplicação Delphi comum de cadastro de disciplinas, alunos e professores. Iremos aqui no Z-Connection. A primeira coisa, o meu já está conectado. Mas eu vou desconectar aqui. Primeira coisa, o nome da database que você deseja utilizar. Eu vou utilizar a minha database aula 2. Aqui também vamos precisar de um localhost. No Firebird, nós usava o 127.0.0.1. Aqui usamos o localhost, ou tanto faz, das duas também. Aqui precisamos um DLL específico, do lib MariaDB, que baixa no próprio site do MariaDB. Aqui a senha que eu configurei antes lá, é essa senha que eu digitei para conectar. A porta 3308, que na verdade seria 3306, mas como eu tenho um outro programa que já está usando essa porta, eu mudei a porta. O protocolo do Maria, ele está aqui, ó, MariaDB-5, pelo Z-Connection. Agora, se for usar um outro componente de ligação com o banco, já é diferente. E o usuário root. Vamos dar o connect. Ele conectou. Agora, só vou aqui nos meus data module e vou conectar, porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês, os dados que eu quero mostrar. Vamos ver se aqui eu já conectei. Não, é esse aqui. Tá. Bem, vou rodar a minha aplicação. Como eu falei antes, ele está auto-incremente. Então, o ID do aluno é automaticamente ajustado. Aqui minha aplicação é um formulário básico, onde eu vou ter um aluno, vou adicionar um aluno, aluno Xelepa, sexo masculino, um telefone para contato, um sobrenome, que eu botei meu nome, e uma disciplina, gosto de matemática.
e vou dar salvar. A hora que eu der salvo, aqui irá aparecer automaticamente o coisa. E aí apareceu automaticamente, já devo ter algum salvo lá no meu banco, que não puxou. Vou adicionar um outro. Exemplo, pá, aqui, sexo, tá, telefone, pá, um sobrenome, pá, uma disciplina, pá. Ok. Ó, ele já foi em sequência, já é o 3. Ele começa no 1 esse. Ele não começa no 0, ele começa no 1. Até eu falei errado, não tinha adicionado, ele começa no 1 já. Então o próximo é 2, o próximo é 3, é sempre dando um a mais. Ele começa no 1 já. Tá. Caso, pá, não está conectado. Como é que eu sei que isso aqui pode estar conectado em outro banco de dados? Não, ele não está conectado em outro banco, está no MariaDB. Como podem ver, os dados que estão aqui no nosso projetinho básico, assim, né? Tu vem aqui no coisa, tu encontra eles aqui, ó, sem nenhum problema. O MariaDB é um ótimo SGBD. Bem, ele traz um manual de autoajuda, uma atualização aqui, uns ícone bem, uma consulta aqui por comandos SQL também, a parte do servidor com o banco, vários bancos de dados aqui. Bem, é isso que nós temos do MariaDB. Muito obrigado pela audiência. Bom, nós vamos falar sobre o SQLite e o SQL Server. Bom, o SQLite foi implementado em 2000 por Richard Rippey e baseado na sintaxe de PostgreSQL 6.5. Foi desenvolvido em linguagem C e implementado no banco de dados SQL. É um software de domínio público multiplataforma e permite copiar um banco de dados entre sistemas 32 e 64 bits. Foi indicado por aplicações, bem indicado por aplicações pequenas, com simples administração. O seu instalador é Nextfinish, então é bem fácil de ser instalado. É muito cuidadoso em questão de testes antes de lançar uma nova versão e por isso ele é bem confiável. É um SGBD ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. E algumas das suas vantagens é baseado em arquivos, atento aos padrões, é ótimo para desenvolvimento, por ter simplicidade para trabalhar com um único arquivo. As suas desvantagens: não possui gerenciamento de usuário e falta de possibilidade de fazer alterações a fim de obter performance adicional, tornando impossível fazê-lo mais performático do que já é. Bom, dando sequência à pesquisa sobre SQLite e SQL Server, eu vou falar um pouco sobre a história do MySQL SQL Server, que é um SGBD desenvolvido pela Microsoft. Ele foi criado em parceria com a Sybase em 1987. Tudo começou quando, em março de 1987, a Microsoft comprou os direitos do data server da Sybase. Então, a Microsoft traçou um acordo com a Aston Tate. Assim, a primeira versão do SQL Server, ela se chamava Aston Tate Microsoft SQL Server e chegou ao mercado na metade final de 1988. Na segunda metade de 1990, esta união se encerrou e a versão 1.1 do SQL Server passou a oferecer suporte para o Windows 3.0, que era uma novidade naquela época. O SQL Server é um produto de software cuja principal função é de armazenar e recuperar dados solicitados por outras aplicações de software, sejam no mesmo computador ou em outro computador através de uma rede. As suas linguagens de consulta primárias são o TSQL e o ANSI SQL. Algumas de suas vantagens é que ele fornece uma plataforma de grande confiabilidade e robustez, capaz de suportar aplicações de missão crítica de grande exigência. Um aumento também na produtividade com a rapidez e simplicidade de instalação, manutenção e uso que ele apresenta. Também tem versatilidade na aceitação de informações e no oferecimento de respostas previsíveis às demandas dos usuários. Já em contrapartida, nas suas desvantagens, as opções de licenciamento deles são muito caras e também qualquer tipo de uso comercial incorre em uma taxa de licenciamento também bastante cara.
Bom, com isso nós encerramos a nossa apresentação sobre o Microsoft SQL Server e o SQLite.